Eu sou Bo, eu tenho 24 anos e eu sou autista nível 1 de suporte. Hoje eu vim contar a história do meu diagnóstico, que foi tardio, mas não foi tão tardio assim, se você comparar com a experiência de outras pessoas no nível 1, que nem eu. Alguns fatos sobre mim. O meu nível de suporte é 1. Porém, quanto mais eu vou pensando sobre esse assunto, mais eu começo a duvidar da utilidade dessas classificações que a gente tem de nível de suporte e também os termos funcional e não funcional. O meu diagnóstico do neurologista saiu oficialmente em setembro de 2023. Além disso, eu recebi um parecer da neuropsicóloga em maio, e antes disso, todos os psicólogos por onde eu passei confirmaram pra mim, só que não oficialmente. Então, é como se eu já estivesse sabendo faz um tempo, mas só saiu oficialmente agora. Nesse momento, algumas pessoas que não têm muito conhecimento sobre o assunto podem começar a questionar a validade desse laudo, por eu não me encaixar muito visivelmente nos estereótipos de uma pessoa autista. Ou até mesmo pensar que eu posso não ser autista, já que eu tô falando. Isso já aconteceu. Uma pessoa muito desinformada conversando comigo sobre a suspeita, que foi confirmada depois, falou: mas você fala. E hoje em dia dá vontade de rir, mas é complicado porque essa falta de informação impede muita gente de ter tratamento. E na verdade esse é o foco do que eu quero falar hoje, sobre a importância do diagnóstico pra gente ter tratamento. Eu resolvi que nesse vídeo eu não vou adereçar esse tipo de argumento, esse momento é pra falar sobre a minha jornada, e se eu sentir a necessidade, eu faço outro vídeo falando sobre isso. Uma das coisas que eu mais lembro da minha infância era ter ansiedade. Eu lembro que eu tinha menos de 10 anos e eu me sentia numa grande nuvem tempestuosa me seguindo. Eu lembro de pensar que eu vivia o inferno, porque não importava o que eu fazia, eu sempre tinha alguma preocupação que me dava taquicardia, que não me deixava dormir, tinha sempre alguma coisa me dando pânico. Sempre essa nuvem me seguindo. Eu tinha medo do liquidificador e quando a minha mãe ia usar, ela já me avisava para eu poder sair correndo e ficar longe do barulho. Por muitos anos também, eu dormi na mesma cama que a minha mãe. Eu tinha que ficar sempre na mesma posição para poder dormir. E hoje em dia eu também sempre durmo na exata mesma posição, toda noite, com a mesma configuração de bichos de pelúcia, travesseiros e lençóis. Talvez os meus pais não se lembrem ou não tenha sido uma coisa tão grande, mas eles faziam a minha rotina sem perceber ou percebendo. Eu sempre tive problema para dormir, e isso não quer dizer uma infância ruim, só quer dizer que a gente consegue agora enxergar todas essas coisas na minha infância de um jeito diferente. Enxergar sobre essa lente de tipo, poxa, talvez essas coisas tenham um motivo em comum. Talvez todas essas coisas pudessem ser ajudadas com uma coisa só. Mas continuando, eu sempre fui ruim de fazer amigos, né? Na escola eu começava a falar com alguém lá pro meio do ano, depois que os grupinhos já estavam separados, e aí eu me juntava com quem sobrou, porque eu não conseguia me enturmar com a pessoa. Aí eu ficava no fundo, e aí quem sobrava ia pro fundo também, e aí por acaso ia conversando comigo. Até hoje eu tenho sonhos com a escola e os grupinhos e as panelinhas e como era difícil me encaixar naquela coisa, porque era muito difícil falar. Teve um momento da minha vida, mais de um momento da minha vida, em que as pessoas, eu tava andando com as pessoas e perguntavam pros meus amigos se eu era muda. Porque eu não falava. Tinha muita gente que passou muito tempo sem ouvir minha voz. E realmente achavam que eu era uma pessoa que não consegue falar. Isso é uma coisa que acontecia comigo. E também tem a questão com os alimentos, né? Tem sempre um grupo de alimentos que eu nunca consigo comer, continuo sem conseguir comer, não consigo comer nenhum tipo de carne, certos legumes. Eu gosto muito de legumes e verduras, mas alguns, dependendo do modo de preparação, algumas frutas eu não consigo comer de jeito nenhum.
Eu olho para aquilo e é como se o meu cérebro não processasse aquela imagem como uma imagem de comida. E eu não consigo fisicamente botar aquilo na minha boca e engolir. É uma coisa bizarra. É uma sensação muito forte que não tem como a gente forçar pra sair. É, é uma barreira muito forte que tem no cérebro. E quando a minha mãe me deixava sozinha em casa, eu juntava os móveis do lado da geladeira e eu subia em cima da geladeira pra ver o mundo com uma nova perspectiva. Eu não ficava no meu quarto, não dormia no meu quarto, só dormia no quarto da minha mãe. Eu não mudava o uniforme da escola. Eu lembro que tinha um modelo de regata e um modelo de manguinha, e eu só usava o modelo de manguinha, e se eu tivesse que usar o modelo de regata, eu chorava. Chorava muito mais do que o normal, especialmente tomando susto, especialmente com barulho. E eu lembro de muitos momentos em que eu tava chorando sem parar, ninguém entendia o que estava acontecendo, e às vezes tentavam me ajudar achando que era porque eu queria alguma coisa, achando que era birra, achando que era um brinquedo, só que aquilo não ajudava, porque não era um choro dentro do meu controle, não era um choro de criança birrenta que tem um objetivo pro que ela tá fazendo. Era muito doido. E eu observava muito os meus colegas para tentar repetir o comportamento deles, né? Só que eu me dava mal quando eu não conseguia. Uma hora, sabe, a gente chega a desistir, uma hora a gente vai aprendendo de outros jeitos. E eu me considerava muito antissocial. As pessoas me consideravam muito antissocial. E eu lembro que uma vez eu falei pra uma professora na frente da aula inteira que eu não tava gostando da escola, que eu odiava ficar perto de todo mundo, eu não queria falar com ninguém, não gostava de ninguém. E aí, ao invés de parar e pensar, poxa, será que tá tudo bem com essa aluna? Será que não vale a pena a gente conversar, tentar entender por que ela age assim? Ela quis me dar um fora e falar, ah, tá bom, então guarda dinheiro e vai morar numa ilha. E foi assim que as coisas foram fluindo, sabe? Quando eu pedia pra minha mãe pra me levar num psicólogo, quando eu pedia ajuda, ela falava que como o meu teste do pezinho tinha dado normal, eu não tinha nenhum problema e eu não precisava ir no psicólogo. Hoje em dia, olhando pra trás, isso é muito engraçado pra mim, só que na época doía tanto. Só que, e agora a gente já se entende. É, ela já me aceitou, aí eu vou no psicólogo e tudo mais. Só que, assim, no começo foi muito difícil fazer ela entender, sair desse estigma da geração anterior de que psicólogo é pra maluco. E aí as coisas foram ficando mais estranhas quando acabou o ensino médio. E aí vocês podem observar também que isso é um marco muito comum na vida dos autistas adultos de nível 1 ou 2 de suporte. Depois de passar a vida inteira com a mesma rotina escolar, de acordar cedo durante a semana, ir pra escola, de um dia pro outro você tá solto no mundo. Eu nunca tive dificuldade pra estudar, pra passar em prova, passei na faculdade umas 3 vezes, 4, sei lá. Só que, mesmo que a faculdade fosse de manhã, eu tive que começar a pegar metrô. E o primeiro dia que eu usei transporte público sem a minha mãe foi o primeiro dia de faculdade. É um choque muito grande, porque eu andava pra escola todo dia e eu não sei como explicar isso de um jeito que alguém que não sente isso vai entender. Mas foi um choque muito grande. Foi o meu primeiro transporte público sem minha mãe. Foi a primeira vez que eu precisei de uma hora inteira para chegar no lugar onde eu tinha que chegar para estudar. O metrô era cheio. Foram muitas coisas novas, uma em cima da outra. E a escola tem uma estrutura que você obviamente não tem na faculdade. Você tem aqueles horáriozinhos específicos, você passa o ano inteiro com os mesmos professores e as mesmas matérias, é alguém que escolhe pra você, tudo é agendado, você tem um uniforme, você sabe exatamente o que você tem que fazer todo dia, você tem a hora do lanche, você tem a sua manhã inteira ali cronometrada. E na faculdade você vai lá, sai da sala se você quiser, você faz o próprio horário, você demora pra chegar porque o caminho
longe e cheio e desgastante. E você não tem mais aquilo de tá tudo regradinho. E hoje em dia eu faço a minha própria rotina regradinha na faculdade porque é o que eu preciso pra me regular. Mas antes de saber, antes de entender que era disso que eu precisava, era muito ruim. Basicamente, era horrível, era sofrido, era ataque de ansiedade em todas as aulas, a ponto de ter desistido de todas as faculdades onde eu entrei, que foram umas 4 ou 5. Era complicado, era difícil. E eu nem sei se eu vou conseguir me manter na faculdade até o final. Eu realmente me apaixonei pelas matérias que eu tô estudando, especialmente linguística. Só que a faculdade é um compromisso muito pesado, muito grande, de muito longo e muito intenso. E eu trabalho e eu cuido de mim, cuido da casa e tá cada vez mais complicado manter a minha vida acadêmica. Então, assim, não sabemos o que vai acontecer. Obviamente, eu quero muito ficar, quero muito completar, finalmente completar uma faculdade, mas quem sabe? Na época da escola, eu já tinha pesquisado um pouco sobre autismo, mas quando eu trouxe essa conversa para as pessoas próximas de mim, ignoraram. E eu sei que foi falta de conhecimento e não foi de maldade. Só que durante a minha primeira faculdade, eu conheci o meu melhor amigo. E ele virou pra mim e perguntou: cara, você é autista? Sem julgamento. Só perguntando. Só pra saber. E aí foi nesse dia. Eu falei que não sabia. E foi nesse dia que deu um clique na minha cabeça de tipo: ok, isso pode ser uma coisa válida de pesquisar. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu fui na psicóloga. A psicóloga disse que eu era autista, só que ela não fez nenhum exame, não me indicou ninguém. E aí eu continuei com essa pulga atrás da orelha, em outro psicólogo e outro psicólogo, que fala que sim, que fala que não importa, fala que importa. Até um dia eu consegui guardar dinheiro suficiente para ver uma neuropsicóloga que é especializada nisso. E depois veio o neurologista, com 24 anos de idade. Só que durante esse tempo todo eu meio que já sabia. Sabia, mas não sabia, desconfiava. Pra mim, de mim pra dentro, já era uma verdade, já era uma coisa que eu tava tentando aceitar sobre mim. Só que com o laudo isso virou uma realidade pro lado de fora. E aí eu ganhei uma visão diferente sobre isso. Todo autista que é diagnosticado tardiamente tem esse sentimento de luto pós-laudo. Porque é é um baque quando a gente começa a pensar no nosso passado, entender que tudo de estranho que acontecia, todas as ansiedades que a gente passava, tudo em que a gente não se encaixava, tudo que a gente não conseguiu fazer, a gente poderia ter tido ajuda se tivesse um diagnóstico e poderia ter conseguido. Todas as crises, manias, descontroles, obsessões, aquilo ali podia ter sido compreendido de uma maneira completamente diferente, sabe? Eu podia não ter sido a criança chorona e antissocial, sabe? Eu podia ter sido a criança autista que faz terapia e faz a própria rotina e faz coisas incríveis. Sobre o laudo, quando ele saiu, eu nunca tive vergonha. Porque, novamente, foi como se eu já soubesse há muito tempo. Eu nunca tive vergonha porque eu acho que, objetivamente, é uma coisa que eu não posso julgar. Se eu vejo uma pessoa que tem esse laudo, eu não vou ter os pensamentos ruins que as outras pessoas têm sobre essa pessoa. Então, se eu não vou fazer esse julgamento no outro, eu não posso fazer esse julgamento sobre mim. Então, eu gosto de usar e faço questão de usar muitas vezes a identificação por alguns motivos. Eu imagino uma criança que pode ter sido como eu. Eu me imagino como criança olhando pra mim agora, sendo adulto, tendo uma identificação e
sendo independente, fazendo coisas de adulto, tendo autonomia. E aí eu meio que estaria mostrando pra mim que eu posso ter autonomia, que eu posso fazer as minhas coisas, ir pra faculdade, tentar me formar, trabalhar e tudo isso, porque assim, por muito tempo eu achei que eu não ia conseguir e eu não sabia nem porquê. Eu gosto de imaginar que eu posso ser um exemplo positivo de pessoa autista que tem autonomia, e uma pessoa que não conhece pode olhar pra mim e perceber que existem muitos jeitos diferentes de ser autista, e o que você vê do lado de fora não é necessariamente o que tá passando por dentro. E uma pessoa que tem qualquer tipo de aparência, qualquer tipo de maneirismo pode ter autismo. Porque ele não é um estereótipo, né? Os autistas não são um monolito. Então talvez eu consiga, de pouquinho em pouquinho, quebrar esses estereótipos. E também existe a questão de segurança, de receber ajuda. Porque eu uso ônibus regularmente na minha rotina. E às vezes eu entro em crise se eu tiver que ficar em pé no ônibus cheio. E eu ainda corro o risco de cair, porque eu não tenho equilíbrio. Eu não sei se vocês sabem, só que os distúrbios sensoriais, as coisas que tem no autismo, podem sim e muito afetar a sua noção de espaço, noção de equilíbrio, noção de esquerda e direita. E isso me dificulta muito, por exemplo, praticar esportes ou ficar em pé no transporte público, e também me causa muita náusea. Eu tenho muita náusea andando de ônibus, andando de carro. É uma questão muito grande que eu tenho. E é tudo relacionado ao equilíbrio. E às vezes eu preciso de mais ajuda. E eu me sinto horrível. E às vezes eu preciso de mais ajuda. E me dá muita vergonha de admitir, mas eu me perco na rua. Eu me perco pegando ônibus. Eu tenho muita dificuldade de atravessar a rua. E às vezes eu tenho crise. E às vezes eu dependo de uma pessoa no ambiente onde eu tô se ligar disso e saber alguma coisa sobre pra tentar me ajudar. Eu já tive uma questão na faculdade, onde eu tava passando muito mal, eu tava tendo uma crise. E na enfermaria, como se fosse uma enfermaria da faculdade, ninguém sabia o que fazer, porque eu não conseguia falar. E foi um dia muito complicado. Mas eu tendo a identificação e alguém sabendo alguma coisa sobre como ajudar, alguma coisa sobre como funciona, que deveria ser até conhecimento comum, isso já me ajudaria demais. Eu acho importante, sabe, todo mundo ver que tem autista por aí, tem autista na faculdade, tem autista no trabalho, que além de ter os sucessos, eu tenho as dificuldades, e é difícil admitir pra fora as dificuldades, mas eu quero muito falar sobre isso, sabe? Porque eu queria muito que as pessoas enxergassem essa nuance que existe. Eu sou muito capaz de muitas coisas, e eu também preciso de muita ajuda pra fazer outras coisas. E eu ainda não achei o meu equilíbrio entre o que eu consigo fazer e o que eu quero fazer e o que eu não consigo fazer, e eu acabo entrando em sobrecarga. Eu tenho esse problema, fazer coisas demais, não entender exatamente o meu limite e acabar passando mal. Mas essa é a minha jornada, né? Encontrar o meu equilíbrio. Eu quero que as pessoas vejam isso não só sobre mim, mas sobre todo e qualquer autista que tá por aí. Saber que existe um espectro muito grande. E esse espectro não é de tipo mais leve para mais severo. Cada pessoa tem um leque de sintomas que pode variar completamente. E às vezes eu tenho muito mais em comum com uma pessoa autista que não fala do que eu tenho com você neurotípico. Eu não quero que alguém olhe pra mim e fale, ah, que fofo, tentando viver, ou que queira imediatamente me ajudar, ou que tenha pena, ou que ache que eu imediatamente preciso de ajuda. Eu quero existir, e eu quero existir como uma pessoa tridimensional. Eu quero poder informar as pessoas, criar essa consciência. Eu quero ser um exemplo da nuance de tudo que pode acontecer quando uma pessoa tem autismo. Sabe, eu quero responder perguntas, eu quero mostrar minha experiência,
Eu quero compartilhar outras pessoas que têm autismos diferentes do que eu tenho. Eu tenho muita dificuldade em interação social, quebra de rotina, o sistema de equilíbrio, coisas sensoriais, descontrole emocional, tenho muito descontrole emocional, disfunção executiva, ansiedade, depressão, burnout, mas eu não tenho problema com inteligência, né? Nuances. Outra coisa que também é legal de falar é que eu gosto quando as pessoas me fazem perguntas. Eu adoraria responder todo tipo de dúvida que alguém poderia ter sobre autismo. Ah, por que você não parece igual aos outros? O que acontece quando você escuta um barulho alto? Por que você não consegue conversar? Por que você não consegue olhar no olho? Adoraria passar o dia inteiro conversando com alguém, só respondendo essas coisas e tirando dúvidas e criando mais conhecimento. Porque quando uma pessoa faz perguntas, quer dizer que essa pessoa não quer ficar na ignorância, e essa é a melhor coisa que tem. E eu sou professora, então assim, a maior alegria da minha vida é responder pergunta. E eu estudo na UERJ. Se você por acaso já passou por mim na universidade, se você por acaso estuda na mesma universidade que eu preciso que você entenda que eu não sou antipática de propósito. Eu só não sei quando as pessoas querem falar comigo ou não, se elas me viram ou não, e se eu tô reconhecendo a pessoa direito ou não. Então eu fico na minha. Pra mim é difícil passar dessa primeira fase da amizade, que é de conversinhas, o tal do small talk. Até porque eu mal consigo olhar a pessoa no olho. É complicado, é uma coisa que as pessoas valorizam muito. E o jeito mais fácil de fazer amizade comigo é só conversar sobre algum assunto específico. Bom, essa foi minha apresentação, um resumo do meu lado. E uma coisa, talvez o ponto mais importante do que eu quero falar é que se eu não soubesse, se eu não tivesse noção de todas as dificuldades que eu tenho e da onde que vêm essas dificuldades, se eu não tivesse esse entendimento, esse conhecimento sobre mim, sobre o meu funcionamento, do meu cérebro, eu não estaria fazendo nada do que eu faço. Como eu disse, eu já abandonei mais de uma, mais de duas, mais de 3 faculdades que eu comecei. E só Deus sabe como eu estaria agora se eu não tivesse ido atrás da neuropsicóloga, do neurologista, de buscar essas coisas. Porque eu não estaria aqui, sabe? Ter noção sobre mim foi o divisor de águas entre eu me odiar completamente, não entender nada e me achar o pior fracasso do mundo, e eu confiar em mim e entender como eu sou e como eu funciono. Então, muita gente pode pensar que o diagnóstico de uma pessoa adulta não faz diferença, porque você já chegou até aqui sem um diagnóstico, então você não precisa. Só que eu cheguei até aqui no sufoco, no desespero, sabe? E eu tenho certeza que eu não estaria mais aqui. Não teria continuado essa jornada, eu teria desistido. Teria. Porque a pior coisa que tem é você não se entender, não se conhecer. E sem essas ferramentas que eu consigo com tratamento, eu realmente não estaria aqui. E é por isso que é importante, sabe? É dessa forma que eu tenho aceitação, é dessa forma que eu parei de me odiar completamente. É dessa forma que eu comecei a ter alguma esperança na minha vida de completar alguma coisa que eu começo. Então é importante, porque você vê a pessoa chegando até certo ponto, mas você não vê que essa pessoa não aguenta mais. E parece muito fácil, existe mascaramento, posso falar mais sobre o mascaramento depois. Mascaramento é uma coisa muito tóxica que a gente faz para parecer que a gente não tá sofrendo, que a gente consegue interagir direitinho, de maneira natural. E desgasta muita gente. E se eu tivesse ainda me obrigando a fazer mascaramento, eu não conseguiria fazer as coisas que eu faço. Então esse é o meu ponto. Sem
o tratamento, sem o diagnóstico, sem o autoconhecimento, eu não estaria aqui. É por isso que é importante. E eu queria ser um bom exemplo de fora do estereótipo.